eu coloquei como filosofia, quando esse decrescente chegasse, eu iria parar. Eu não ia querer que os clubes me parassem, né? O Criciúma tinha alguns critérios de contratação a respeito de tempo e valores. E o Leandro, ele me deu essa condição de dizer: Emerson, eu não vou trazer outro, eu vou trazer você. Quando eu parei realmente para estar perto da família, né? E você continuar no esporte, você não vai conseguir isso, infelizmente, né? Olá pessoal, o canal O Tempo Todo na parceria com a agência Terra Vermelha de Comunicação e Marketing, trazendo mais um craque do futebol, Emerson Martins de Ávila, ele que hoje reside em Panambi, natural de São Luís Gonzaga, conterrâneo lá do ex-governador Olívio Dutra, ele que nos dá o prazer da visita aqui na agência Terra Vermelha, no canal O Tempo Todo, para falar um pouco de futebol, de vida principalmente. Prazer recebê-lo, Emerson. Bom dia, o prazer é meu, é um privilégio, né, estar na cidade de Ijuí, onde tudo começou também, e fiz grandes amigos e continuo com grandes amigos, né, uma cidade que eu venho quase que semanalmente, e só melhorar ali o craque, não era craque, era caça-craque. Caça-craque, era isso aí. Bom, tranquilo. Não, porque a gente conversando aqui que dava outro programa, para começar... Quem era o teu reserva no Figueirense, na lateral esquerda? No ano de 2003 foi o Felipe Luiz, o atual técnico do Flamengo. Felipe Luiz. E você falou que você veio para Ijuí, jogou no São Luís. Quem é que te trouxe para Ijuí, Emerson? Foi em 95, né? Pelo nome próprio, acho que poucos conhecem, Volmir Machado, mas o popular Zico, né? Centroavante, goleador. Não só me trouxe, como era um grande amigo, me ajudou lá em Panambi e me viu jogando lá num campinho, batendo bola lá, e ele disse: cara, tu vai ser profissional, vou te levar em Ijuí. Ele já tinha alguns conhecidos aqui em Ijuí. Me trouxe e graças a Deus deu tudo certo. O futebol começou com quantos anos na tua vida? 16 anos, né? Eu vim com 16 anos, mais ou menos, aqui para Ijuí. No juvenil, o técnico era o Chico Cebola, né, que me ajudou muito, né? Foi meu primeiro ano de base. Eu tive 2 anos de base, foi bem pouco, né? Tive um ano no São Luís com o Chico e tive um ano em Erechim. E aí depois já fui pro profissional. Você falou no Chico Cebola. O Chico ainda hoje joga naqueles campeonatos de veteranos lá em Santa Maria. Você largou o futebol com... Estava no Novo Hamburgo, se eu não me engano, né? Novo Hamburgo, com 34 anos. E hoje você já jogou lá em Santa Maria também? Buscam para levar lá ou não quer mais saber? Santa Maria é um pouquinho longe, a logística, mas aqui perto, aqui em Ijuí eu venho jogar, Santa Bárbara, Palmeiras, ali uns 50 quilômetros aí, eu jogo mais ou menos 3, 4 vezes por semana ainda. Aqui nós fazemos gravação, hoje é uma terça-feira de manhã, quando a gente grava esse programa, e eu perguntava para o Emerson quem vai pagar o almoço para ele aqui em Ijuí hoje. Temos vários amigos, né? Mas temos um amigo aí que estamos bem próximos aí, que é o Bilo, né? Meu grande amigo, meu irmão. E aí já combinamos aí que o almoço hoje é com ele, com a família dele. Bilo, Jolair é o nome do Bilo? Jolair José. Jolair Galvão, da Big Bilo, que fica aqui na José Bonifácio, pertinho. Não, o Bilo, porque o Paulo Baier, pelo jeito, para pagar é difícil, né? Não, ele paga. E aí a gente tem uma situação aí que nós jogamos junto no Flamengo, né? E ele é um dos responsáveis para que as coisas aconteçam. E aí, então, a credencial aí para a gente vir a Ijuí e participar dos campeonatos, trago outros amigos meus também de Panambi,
é que no final desse campeonato, se tudo der certo, a gente faz um rodízio de pizza lá na minha casa, lá em Panambi. E ele paga. E já aconteceu 2 anos consecutivos aí que fizemos um festão lá e por conta do Paulo Baier. Paulo, atleta do Flamengo, da linha 11 Norte, ele que jogou recentemente também no Ouro Verde, da linha 6 Norte, que foi vice-campeão. O Juventude dos Goi foi mais uma vez campeão, bicampeão aqui no campeonato de Juiz. Emerson, eu vou para o papel aqui, que a lista é grande, né? Eu não tenho vergonha de ir para o papel. O Emerson que trouxe a Tatiane, a esposa, e a Isabelle, que nos dão o prazer aqui também da visita aqui na casa da Terra Vermelha, Isabelle, a filha. Criciúma, Figueirense, Guarani de Campinas, Remo, Brasiliense, vice da Copa do Brasil em 2002. Abraço, Carlos Simon. São Luís, o Ipiranga, 15 de Campo Bom, Novo Hamburgo, e por aí vai. Teve experiência no exterior também, né, Emerson? Esses dias eu levei o Paulo fazer uma visita. Eu tenho uma escolinha, um projetinho cristão. Nós vamos já falar desse PEC, projeto esportivo cristão. E eu levei o Paulo, eu estou fazendo esse comentário para ilustrar um pouquinho. E aí levei o Paulo lá para conversar com os meninos e ele recebeu essa pergunta do entrevistado. E eu achei o máximo, né? Porque ele disse assim, eu tive no exterior e joguei muito pouco. Então eu vou seguir os passos dele, né? E isso não é demérito para ninguém. Claro que não. Eu tive por 4 anos, né? Eu tive na Alemanha, na Bulgária e na Argentina por 2 anos. Mas joguei muito pouco. Mas me deu uma base, me deu uma experiência que quando eu voltei para o Brasil eu estava numa situação diferente. Isso é muito interessante e não é o primeiro entrevistado que faz menção a isso. O Paulo também, você acabou de comentar, o Paulo que já esteve aqui no canal, o Luizinho Berger, que titular do canal que o entrevistou, quando não se joga muito no exterior, se aprende muito. Claro que quem é do futebol quer jogar, mas se aprende muito de vida, traz muita experiência, faz alguns amigos, enfim, tem experiências que aqui no Brasil não teria, né, Emerson? Cada ano é um ano, né, e é o que você está falando. Então, a gente vai, a cada ano, a cada temporada, a cada clube, você vai extraindo coisas positivas, né? Os negativos você deixa de lado e vai pegando os positivos aí para que tu venha estar crescendo na carreira, né? Você tem acompanhado o São Luís aqui, que é da região, você que mora em Panambi? Infelizmente eu tenho olhado bem poucos jogos profissionais assim. Sorte sua. São Luís esse ano, apesar de ter ido, dizem que foi bem no campo, e foi o 6º colocado no Gauchão, mas cada jogo que você... Olha, eu vou a todo jogo aqui em Juí, acompanho alguns fora e vejo os que não é possível. A situação chega a ser deprimente por algum aspecto. E aí. A gente pode pegar um termômetro, né? Pela dupla Grenal mesmo, a gente tiver dificuldade hoje que estão, né? Eu olhei o jogo do Grêmio, o jogo passado do Grêmio, e vi muita dificuldade também, e com poder aquisitivo gigante, né? Agora você imagina no interior, né? Às vezes com pouco recurso, né? E infelizmente a nível de logística nós estamos muito longe da capital também. Isso atrapalha alguns atletas de quererem vir para o interior, né? Você foi um atleta que teve em alguma parte da carreira agenciamento por parte de empresa. Fala um pouquinho sobre isso. Eu penso que hoje o atleta ele deve estar totalmente concentrado em jogar futebol, né? E deve ter alguém cuidando da carreira dele, né? Porque cada um na sua área, e por isso que existem profissionais, e eu num momento eu tive, então, que me levaram para fora do país, até o Brasiliense, eu fui para o Vila Nova de Goiânia, por intermédio de empresários, depois para o Brasiliense, e depois eu acabei me achando capacitado, né, para cuidar das minhas coisas, até porque eu tinha jogado então essa Copa do Brasil, que a gente foi até as finais, que me deu uma visão a nível nacional, e aí facilitou os meus contatos, né? Mas hoje, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, é pegar alguém capacitado, de confiança, para que cuide da carreira e o atleta tenha total concentração em desempenhar um bom futebol. A gente conversava fora do microfone quando você chegou aqui para a nossa gravação. Eu fico imaginando, Emerson, você com vou botar entre aspas, né, cabeça que você tem hoje,
jogando futebol na época em que você jogou. Isso é uma máxima, né? Porque todo mundo diz eu queria ter a força com a experiência. Isso acho que nem até só no futebol, né? Na vida, na né? vida, mas não tem como, né? Cada ano é um ano e eu acho que a gente deve estar buscando evolução a todo tempo, né? Hoje ser melhor que ontem e assim por diante, né? Não só no futebol como na vida mesmo. Você parou por quê? Eu achei que já estava o suficiente e, para ser mais transparente ainda, para ser mais sincero contigo, o futebol geralmente, né, tem algumas exceções, né? Como você citou, eu acho que o Paulo é uma exceção, assim, né? Uma exceção. É um cara que ele merece a admiração, o respeito, o carinho. Muitas vezes o santo de casa não faz milagre, Isso. né? E que a pouco ele é tratado como um ser muito comum, mas ele é muito especial pelo um todo, né, da carreira dele. E da minha em específico, eu posso te dizer assim que a gente vai num crescente, né, a gente chega num momento ali que estabiliza e depois a gente vai para um decrescente. E eu coloquei como filosofia, quando esse decrescente chegasse, eu iria parar. Eu não ia querer que os clubes me parassem, né? Então, eu fui muito abençoado por Deus, assim, eu consegui me organizar, tive sempre uma vida modesta. Então, eu não estava tão preocupado na sequência da minha vida financeira. Eu não dependia mais tanto do futebol e o salário diminuiu e eu não quis sofrer no interior, né, para ser mais transparente contigo. Então eu joguei na Ubra ali, meio que final de carreira, que era em 15 dias, salários bons e em dia, né, extremamente organizado. Sim. Na capital. E aí depois o Novo Hamburgo também, que tinha uma baita de uma estrutura para times do interior. E a partir dali eu achei que já era o suficiente, que já estava bom e eu queria me dedicar um pouco mais para minha família, queria ser pai, né, porque eu estava esperando parar de jogar para realmente formar a família, para estar mais perto da família, porque poucas pessoas sabem, né, às vezes imaginam, mas o atleta é visita em casa, Sim. Né? Ele passa viajando o tempo todo. E quando está em casa, está cansado, quer descansar para poder treinar, né? Então, eu vivi um momento de cada vez e hoje estou desfrutando aí, estou conseguindo ainda ter saúde para desfrutar desse esporte, né, a nível amador e ter bastante tempo para minha família também. O canal do Felipe Gamba no YouTube, Felipe Gamba, que teve por muitos anos, foi repórter da Rádio Gaúcha, é professor universitário. Dentre os convidados que ele traz, um que ele trouxe foi o Jardel, né? Centroavante com fama no Grêmio, Jardel e Paulo Nunes, quem não lembra, campeões da Libertadores em 95. E o Jardel fez menção nessa entrevista, perguntado pelo Felipe qual o melhor amigo que ele tinha no futebol, ele foi lá, Emerson Ávila. Teu melhor amigo no futebol que tu fez? O Emerson Ávila, que tá comigo aí. O Emerson. Eu tô sempre com ele, ocasionalmente, quando eu apareço, né? Eu falo com o Carlos Miguel, eu falo com o pessoal do Grêmio. Não vou pra Portugal, normalmente, falo com o pessoal do Porto. Conta um pouco pra nós de onde é essa amizade, Emerson. Desse reconhecimento do Jardel. O Jardel, para aquelas pessoas que o conhecem, né, um pouquinho na intimidade, sabe da pessoa, do coração, né, que ele tem. Infelizmente, como a maioria dos atletas, eu me incluo, somos de famílias humildes, muitas vezes não tivemos oportunidade do estudo ou até mesmo de uma estrutura familiar, né? Então, às vezes o Jardel ele divide opiniões assim, né? Mas aqueles que o conhecem, como eu conheci, como a minha família conhece, o Jardel é um coração gigante, um cara excepcional, está sempre pronto a ajudar, de bom humor, né? E o Jardel a gente se conheceu então no Criciúma, né? Sou torcedor do Grêmio, não fanático, né? Não sofro, não perco sono,
Hoje já consigo torcer pelo Internacional também, né? E daqui a pouco chegou o Jardel no lado onde eu me fardava. E aí respirei fundo, ele era meu colega, não era meu ídolo, né? Mas claro que eu torci muito, porque eu era criança ainda, quando ele jogou no adolescente, quando ele teve essa ascensão, né? Essa situação que ele teve no Grêmio ali de protagonista. E aí a gente começou a ter a relação ali. Me chamou para jantar um dia com a família, fomos jantar. E aí a conta deu absurda. E ele, como sempre ele fez, né? Vou pagar a conta. Eu digo, não, Jardel, hoje eu vou dividir contigo. Ele disse, não, eu te chamei, eu vou pagar. Eu digo, não, hoje eu vou dividir contigo. E aí doeu um pouquinho, né? Mas eu dividi com ele. 50-50, 50%, 50%. No outro dia ele me chamou para sair de novo, para jantar. Eu digo, olha, Jardel, não consigo jantar contigo assim. Não consigo sair uma vez por mês só. E a gente ganhava a mesma coisa praticamente, né? No Criciúma isso, 2008. E aí eu convidei ele para jantar na minha casa, a gente jantou. E aí eu falei, se eu fosse te cobrar hoje a janta, ia dar R$25. Né? Então dá para se viver bem, dá para se comer bem, dá para se conviver, que é o principal objetivo, que é o principal, com custo baixo, né? Que é a filosofia que eu sempre tive, né? A gente nunca passou vontade, não passamos vontade hoje, mas procuro ser ponderado assim nos meus gastos para que não viesse a faltar no futuro, né? E aí tem mais uma situação que eu estava com ele, tinha chegado a Porsche dele, não sei de onde que tinha chegado. E ele se precisa fazer Isso em seguro. Criciúma. Uma Porsche em Criciúma. Uma Porsche Cayenne. Em 2008. Muito bem. E aí, 2008 a Porsche. E aí, na época, o seguro era 17 mil e ele mandou fechar o seguro. Fecha o seguro. E eu fiz assim para ele, pedi um tempinho para ele, para ele retornar a ligação para o rapaz que há pouquinho. Digo, Jardel, me dá 5 minutinhos aí. E aí liguei para uma seguradora, liguei para outra, veio para 15, veio para 11, 7.700 em 10 vezes. E aí ali a gente economizou R$10 mil. Pronto. Com os mesmos benefícios. E aí ele começou a ter mais confiança, né? Ver que a gente queria o bem e tentei sempre dar o melhor conselho, né? E às vezes o melhor conselho também não é só o falado, não. É o praticado, com exemplo, né? E a partir dali fomos tendo essa amizade, fortalecendo, fomos a Fortaleza na casa dele, ele vem quase que todos os anos, ele vem para Panambi, até o ano passado, ou retrasado, o Grêmio veio fazer um jogo com o São Luís aqui, que a gente jogou também, né? Representamos o São Luís aqui no ginásio, e já ficou aqui conosco, e depois damos um jeito de mandar ele para Fortaleza. O que fica no futebol sempre é a amizade, né? Hoje o entrevistado é você, mas é uma curiosidade que os que nos assistem também talvez tenham. O Jardel está estabilizado nos dois aspectos, financeiro e o emocional, vamos dizer assim? A tua pergunta é muito boa, né? Esses dias eu estava num churrasco com alguns amigos, e aí eles me fizeram essa pergunta. Aí mexi com ele no telefone, me ligou, pedi para ele fazer uma ligação de vídeo, e ele fez a ligação de vídeo. Eu digo, Jardel, mostra para nós aí o pátio da tua casa, aí mostra. Então, assim, para te resumir, o Jardel mora numa mansão em Fortaleza, né? Uma casa cercada aí com muros de 5 metros, com talvez pelo menos umas 2 hectares de terra, com campo de futebol, com piscina olímpica. Ele tem um espaço de mais ou menos 150 metros aí de troféu, de Sim. faixas, de revistas. É riquíssimo o material dele. Ele tem, eu acho que 3 bolas de ouro, 3 Sim. chuteiras, tem de prata, tem de bronze. Ele anda num carro, não numa Porsche, mas anda num Corolla 0 quilômetro. Então ele está super bem, super bem. Está bem casado já há bastante tempo, tem um sogro e uma sogra que
o ajudam também, isso é né, importante. emocionalmente. A família, o esteio, né? Ele tem procurado os caminhos de Deus também, né? E ele está de vento em polpa aí, e a gente torce todos os dias aí que cada vez ele esteja melhor. Ele faz a atividade física diariamente também, está com a cabeça boa. O Jardel é sensacional. Que ótimo. Ele falou lá no canal do Gamba que você foi o principal amigo dele e o teu principal amigo no futebol. Se é que dá para citar um só. Olha, que pergunta difícil, viu? Até um pouquinho constrangedor eu falar Sim. um nome, né? Mas tive muitos amigos, sou privilegiado, né? Até hoje. A minha casa ela sempre está cheia de gente, né? As pessoas que me conhecem Isso é um prazer, sabem né, disso. Emerson? Às vezes a esposa sofre um pouquinho, Sim. mas a gente tem uma ajudadora também lá que não sobrecarrega ela, né? Mas eu faço 2 jantas por semana na minha casa. Se você quer impressionar a tua esposa, lava a louça. Não tem... Não, a gente tem uma ajudadora. Temos uma ajudadora, então... Lava a louça que vai ganhar ponto. Não sobrecarrega ela. E eu sou muito privilegiado de amigos, assim. Até ontem mandei uma mensagem para um amigo de mais de 10 anos que eu não ouvia. Os retornos, eles são muito bons, muito positivos, né? Deixei sempre portas abertas nos clubes. E com os colegas sempre procurei ser amigo mesmo, sempre pronto a servir, né? Sempre pronto a ajudar. E eu tenho colhido os frutos aí até os dias de hoje, né? Onde eu vou, sou super bem recebido e sou muito feliz, muito grato a Deus por tudo. O teu nome para esse bate-papo aqui no canal, ele surgiu primeiro que deu a ideia, né? Eu não te conhecia, Sandro Palharini. É um dos meus amigos, né? O Sandro, eu tive o privilégio de não só jogar com ele, como de poder me relacionar também. O Sandro, um espetáculo de gente, vai me visitar lá sempre. Agora ele está voltando de lesão, mas a gente conseguia jogar pelo menos uma vez por mês. Eu pegava ele aí para nós ir jogar na região. O Sandro é um amigão, um cara que eu admiro muito, cracaço de bola. E é o que eu te falo. Cara calmo. Cara calmo, às vezes ele é nervoso. Tem um apelido, né, que chamam ele de louco, mas de louco ele não tem nada, né? O Sandro é uma figuraça e um amigão, e todo mundo quer bem ele também. A gente participa de um grupo do São Luís aí, super querido por todos. Um abração aí, Sandro. Principal momento da tua carreira dentro de campo, Emerson? Eu acredito que pela visibilidade foi o Brasiliense, né? Eu tive a oportunidade de jogar todos os jogos da Copa do Brasil durante os 90 minutos, né? Claro que a idade ajudava bastante também, a motivação. Eu comentei fora do ar contigo que eu cheguei a jogar com um mingo fissurado, né? Mas pela necessidade de estar em campo, né? De ser visto, né? Para que eu pudesse concretizar o objetivo, acho que de todo o atleta, né? Eu acho que para mim jogar, eu não tive dúvida que eu não me preocupava com a grana, me preocupava assim em jogar e jogar bem, e eu sabia que o resto seria consequência, mas naquele momento eu precisava ser visto, né? Para mim conseguir minha independência financeira também, para facilitar os próximos contratos, e graças a Deus deu tudo certo. Na sequência, então, do Brasiliense, eu fui para o Guarani de Campinas, primeira divisão do Brasileiro. O Neto me levou para lá na época, a Ponte Preta também. Neto era dirigente na época? Me queria dirigente. Até falei essa semana com o Wagner Mancini, depois, se tu quiser, eu vou te mostrar as conversas que nós tivemos. O Wagner é apaixonado pelo Neto também. Sim. Eu digo também porque o Neto é um espetáculo de gente, cara. Ele... Infelizmente, eu não olho o programa dele na Band, porque eu tenho dificuldade de olhar. Eu acho aquele apresentador muito arrogante, Sim. muito prepotente. Ele é um personagem, né? Ali. Só que ele, como pessoa, ele é fantástico, cara, fantástico. Fez, e foi por ele que eu fui para o Guarani, né? E fui super bem no Guarani, super bem recebido. O Guarani honrou com todas as obrigações comigo, né? Na oportunidade, o Guarani queria renovar por mais 2 anos. E aí vem a situação também de a gente não ser competente, né, para cuidar da carreira, né?
E aí eu preferi sair. Beto Zini era o presidente na época? Eu acho que era o Beto. Eu não tenho certeza. Eu vou lembrar bem dos colegas e do Neto, que a gente tinha o acesso todos os dias com ele, né? Tanto que ele me prometeu que o Guarani não ficaria me devendo nenhum real e que ele cuidaria de mim, né? E como na época eu era solteiro, estava sozinho em Campinas, os finais de semana, após jogo, eu passava na casa dele, né? Fui privilegiado com isso também. Que legal isso, né? O Guarani, um dos clubes que hoje passa por um momento muito difícil. Desses clubes aí que você passou, algum ficou para trás aí? Algum crédito para trás? Recebi, vou te dizer que eu recebi 99%, eu recebi. Eu acho que o Vila Nova de Goiânia ficou alguma coisinha, mas a minha saída do Vila Nova, ela foi um pouquinho conturbada, né? Porque eu até vou aproveitar e provavelmente vai ter algum jovem que esteja escutando, né? E que sirva de lição, isso eu conto na minha escolinha, né? O Vila Nova de Goiânia, eu fui em 2001, o Fábio Praz era o meu goleiro lá, o Túlio era meu centroavante, Fernando Magrão, Fernando Praz. E eu corri quase 2 meses em volta do campo, sem ter uma oportunidade mesmo de participar dos coletivos, né? A gente tinha um grupo de 30 atletas, mas eu extremamente motivado e querendo. E aí joguei um amistoso, e aí a imprensa já veio perguntando onde é que eu estava, quando que eu tinha chegado, e eu já estava 2 meses ali correndo, né? Era Arthurzinho, meu treinador, e depois assumiu o Vomir Louruz. No momento que assumiu o Vomir Louruz, eu passei a ser titular, e no segundo jogo, a reportagem, na época em Goiânia, foi que o Vila Nova tinha resolvido o problema de anos na lateral esquerda. Eu era lateral esquerdo, né? E aí joguei mais uns 5, 6 jogos, o Brasiliense foi lá e me pegou. Tinha contrato de 2 anos. Poder econômico do seu Luiz Estevão. É isso aí. E é persuasivo, né? Um cara extremamente inteligente, não vamos entrar no mérito de nada, mas o cara muito inteligente. E aí eu não tive o que fazer, me botaram num carro, me levaram para Brasília. Em 3, 4 dias eu tinha condição de jogo pelo Brasiliense já. E momento triste, se é que dá para citar assim, o momento mais marcante é que esse aí eu não queria ter passado. Olha, eu tive uma situação, ela até nem envolve tanto o futebol em si. Isso foi mais ou menos em 2007, eu acho. Eu estava na Ubra e eu vou tentar resumir o máximo possível. Saiu o time do Grêmio, a delegação do Grêmio de Porto Alegre, saiu a delegação do Juventude de Porto Alegre e saiu a delegação da Ubra, que eu estava de Porto Alegre com direção a São Paulo. E aí chegamos em São Paulo, olhei a televisão, a tela, um acidente. E aí a gente foi ver, era no próprio aeroporto. Então a gente ficou naquela... Aquele Datan? Naquele Datan. Então aqueles 30 minutinhos ali que a gente ficou até saber se o Juventude tinha conseguido descer. Tinha saído 4 aviões. O Grêmio, eu acho que foi um que trocou o voo, inclusive, era pro... Eles estavam indo pro Nordeste. Isso. E aí saiu 4 voos e 3 dos voos estava 3 delegações do Rio Grande do Sul, né? E nem dá para dizer, graças a Deus, né, que foram 199 perdas, né? Foi um absurdo, né? Então, aquele momento ali, a nossa viagem, a gente seguiu de ônibus. Foi terrível, foi um momento bem difícil para mim. E a partir dali também eu já comecei a ter vontade de parar, de me aposentar. Treinador que mais marcou? Olha, até ele passou aqui no São Luís, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes treinadores, né? Mas um treinador especial para mim, eu posso te dizer então que foi o Leandro Machado. Certo. Né, que eu tive com ele no 15 de Campo Bom, depois do Mano Menezes. Ele teve há pouco no Glória aí de Vacaria, né?
O Leandro, ele me deu uma condição de trabalho muito boa no Criciúma, né? Eu tinha jogado com ele no 15. O pessoal elogia bastante o Leandro, um cara muito inteligente. Tinha jogado na Ubra. E aí o Criciúma tinha alguns critérios de contratação a respeito de tempo e valores. E o Leandro, ele me deu essa condição de dizer: Emerson, eu não vou trazer outro, eu vou trazer você. Então ele me deu a condição de negociação diferente na minha carreira, que eu sabia que era eu ou era eu. Então facilitou, né? E nunca ele me pediu nada em troca, então não sei se em algum momento ele vai escutar isso, mas um beijão, professor Leandro, você foi muito especial na minha vida, né? E assim, não foi meu treinador, mas eu não posso deixar de falar também do Guilherme Macuglia, né? Que eu tive o privilégio de encontrá-lo no Ipiranga de Erechim, onde ele me deu toda uma sustentação também para me tornar um atleta profissional, com carinho, com respeito, com bons conselhos. Você estava na base do Ipiranga? Eu estava na base, ele treinava. Tite o treinador, era o Tite o treinador. Certo. E aí ele era diretor de futebol. E ele permitiu que eu fizesse o teste lá, porque eu peguei um ônibus aqui e me larguei em Erechim, bati na porta e pedi para fazer teste. Não, mas não é assim que funciona. E aí ele disse: não, nós vamos ajeitar para tu fazer o teste. Eu fiz o teste, no primeiro momento já deu tudo certo. E na primeira oportunidade ele já me levou para o profissional. E aí depois a gente deu sequência na carreira, né? E o Guilherme é muito especial para mim, ele sabe disso, né? Sempre que a gente pode, a gente tem falado. Desses clubes que você atuou, 15 de Campo Bom é um que não está mais em atividade, mas formou um baita plantel. Eu olhando esses dias, nem eu sabia dos dados, né? A gente tinha jogado acho que 18 jogos no Gauchão de 2005. Aqueles gauchões intermináveis. Tínhamos ganho 16 jogos, empatado 1 e perdido 1. É que era o treinador na época. O Mano, não? Era o Mano, depois o Leandro Machado. Depois o Leandro também. Então, o retrospecto para um time do interior jogando contra a dupla Grenal, né? Porque a gente jogava. Estádio Sadi Schmidt. Até fui lá um mês atrás lá. O que fazem lá? Escolinha, né? Base. Mas foi fantástico. E nós temos um grupo do 15, a gente se fala. Patrício, amigaço. Perdigão, Márcio. Bauri, Márcio Angonese. Goleiro. Falei com ele ontem. Foi com ele que eu falei. E, cara, Marcão, Edgley, Edmilson. Meu Deus, timaço. Interior, timaço. Não, time. Saiu do futebol, parou. A pergunta que eu vou te fazer, e já vou incluir o outro assunto que você vai discorrer e vai gostar muito, não deu vontade de continuar no futebol profissional? Porque daí você partiu lá em Panambi para o Projeto Esportivo Cristão. Lugar, eu diria até de acolhimento de crianças que você orienta, ensina futebol, mas eu acho que muito mais ensina para a vida, Emerson. Essa pergunta, a primeira pergunta, né, eu já tinha te respondido. Quando eu parei realmente para estar perto da família, né? E você continuar no esporte, você não vai conseguir isso, infelizmente, né? E o dinheiro, ele não era mais a minha prioridade, né? Então, eu já tinha feito o alicerce, não ia poder rasgar, mas eu ia poder viver, né? Que é o que tem acontecido. E eu tive oportunidades, tenho amigos meus que trabalham no meio. Eu tenho um amigo meu, o irmão, né, que chama Ricardo Melo. Hoje ele é um dos principais agentes no Brasil. A maioria Ricardo Melo é agente FIFA, eu acho. Agente FIFA. Isso. A maioria desses jogadores que vão para a China e Japão vão por intermédio. E aí, há uns 5, 6 anos atrás, me chamou para ir lá em Novo Hamburgo, jantar com ele, que ele tinha um amigo para me apresentar. O amigo era um amigo meu já, ele precisava de um auxiliar para fora do país, com um salário bem interessante. E a minha esposa até se deslumbrou um pouco, e
conversamos e, em comum acordo, achamos melhor continuar em Panambi. Né? Então, estou muito feliz, me sinto privilegiado, né, por estar ali, por estar perto de casa, perto da minha mãe. Né? Hoje eu já perdi meu pai, tem uns 8 anos mais ou menos, perto dos meus irmãos e perto dos amigos de infância, porque passa muito rápido. Né? Ontem eu saí de casa com 16 anos, hoje estou com quase 50 anos, né? Passa voando e a gente precisa ter prioridades. Né? Mas, mais uma vez, te falando que sou extremamente feliz por tudo que aconteceu na minha vida, sou muito grato a Deus, né? E aos amigos que nos ajudam e nos ajudaram. E o projeto? O projeto, tenho 9 anos já esse projeto. Ele é totalmente voluntário, né? Tem bastante gente que já conhece aqui em Ijuí e Panambi, bastante gente conhece, apesar de eu não ter Facebook e não ter Instagram. 2. Então... Viu só, Rosana? O Emerson Ávila não tem Facebook e não tem Instagram. Mais um para você pegar no pé aí. A gente não divulga, inclusive, às vezes, até com o prefeito aqui eu troco ideia, né, com o Cocetim. E ele ficou deslumbrado com o projeto lá, tem vontade de trazer para Ijuí. Lá você tem apoio do poder público? Não. Se não, foi contundente, né? Sim. Eu tenho há 9 anos o projeto. Se não tem, é não. É com meu recurso próprio, né? Hoje eu tenho uma ajuda de 4 pessoas lá que me ajudam nas palestras, né? Ou na palavra, todo pré-treino. A gente conversa com os meninos. Só um pouquinho. Mas daí para você já incluir nessa resposta, não tem ajuda do poder público porque você não quer ou porque o poder público não se manifestou no sentido de ajudá-lo? A gestão passada, dos 8 anos anteriores, o dia que eu comecei o projeto, eu fui na prefeitura. E aí o prefeito disse, eu não posso te ajudar nesse momento. Eu digo, eu não vim pedir ajuda para o senhor. Eu vim pedir o seu consentimento como autoridade da cidade, que eu quero fazer a coisa certa. E aí ele se emocionou e falou que iria me ajudar. Mas enfim, começamos. Já passou mais de 800 meninos lá. Hoje eu trabalho com 50, 60 assíduos. Essa gestão atual, ela nos visitou até o dia que eu levei o Paulo Baier lá para conversar com os meninos também, uns 4 meses atrás, mais ou menos. As pessoas veem o projeto, se deslumbram com o projeto, adoram, mas efetivamente não conseguem dar o passo seguinte. Né? Eles têm um lanche todo pós-treino. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana, nos sábados. Os treinos, né? Bola. E aí eu ganho, às vezes, roupas, calçados, e aí a gente direciona para aqueles mais necessitados, para aqueles que estão precisando, desde que sirva também, né? E tá uma maravilha. Eu trabalho hoje com 115 famílias, mais ou menos, com relação ao projeto, que são beneficiados pelo projeto, né? E eu vou tentar te contar um pouquinho de onde nasceu o projeto também, assim, para o pessoal poder entender. Eu fui dar uma passeada em Balneário e fui em Itajaí. Conheci a igreja do Luiz Hermínio, um pastor lá de Itajaí, bem conhecido. E eles têm um projeto lá que é um restaurante comunitário. Fui conhecer o restaurante comunitário e me apaixonei pela oportunidade que ele dá para as pessoas carentes que não tinham condição. Almoçavam de graça, tomavam banho, todo um cuidado. Eu digo, cara, vou fazer isso em Panambi. Senti a necessidade de fazer alguma coisa pelo próximo. Porque eu sou muito grato, como eu já te falei, assim, por tudo que já aconteceu na minha vida, né? A retribuição. Extremamente abençoado, assim. Saímos de São Luís Gonzaga, saí de Panambi com a sacolinha de plástico, um chinelinho de dedo, e Deus foi extremamente generoso comigo. Digo, vou fazer o restaurante. Fiz um pit stop em Canela, na casa do meu amigo Ricardo Melo. E ele, Emerson, já que tu está
futebol, por que tu não faz a escolinha? E na escolinha tu não consegue ajudar mais gente com os meninos que já é da tua área. E eu de bate pronto, é isso que eu vou fazer. Na outra semana já começamos. Estamos há 9 anos com o projeto de Vento em Popa, falando de Deus, dando uma direção para eles, incentivando eles a serem melhores filhos, a serem melhores alunos, a serem profissionais, né? Porque às vezes não é todo mundo que vai conseguir ser o atleta profissional, né? Não a sei gente se sabe que é minoria, né? Não sei se eu percebi, mas o objetivo principal não é formar atleta para ganhar dinheiro, entre aspas, ali, né? É cidadão, né? E a gente tem gratas experiências com eles, assim, de ver evolução, né? 98% dos meninos são de bairros pobres, né? A gente não cobra nada ali também. Então eu não sei se eu vou estar errado na minha análise. Por não ter esse objetivo principal de formar atleta e ir atrás do dinheiro, talvez por isso que o pessoal não queira te ajudar mais. Será? Eu sou um pouquinho culpado, talvez, assim, porque eu tenho bastante dificuldade, né? Do pedir? Do pedir, a gente não... Como não tem o Face, não tem Instagram, a gente não divulga, né? Então fica uma coisa mais restrita. Mas está tudo certo, né? Deus tem abençoado, tem suprido todas as necessidades. O bem vai, o bem volta. Lei da semeadura, exatamente. Claro. O que a gente planta, a gente colhe. E Deus tem me abençoado muito, tenho colhido muito em todas as áreas da minha vida, né? E principalmente esses meninos. Com certeza. Têm sido abençoados aí. E eu tenho sido gratificado porque recebo mensagens deles também e não tem preço. É muito legal assim saber que eles estão conseguindo ser melhores, que eles estão tendo mudança de vida, que eles estão tendo escolhas melhores, né? E já temos meninos até que são policiais hoje. Tem vários testemunhos muito legais aí. Aqui em Ijuí tem o projeto Pro Vôlei. Nós entrevistamos o Alex Estralhoto, ex-jogador profissional de vôlei, há algumas semanas, que tem o apoio do poder público, já faz 15 anos, da Unijuí também, mas é no vôlei, não é no futebol. Talvez isso que o prefeito Andrei aí tenha conversado com você, no sentido de que futebol todo mundo pratica praticamente, né? Eu preciso também me organizar com algumas coisas de CNPJ também, essa sim. parte burocrática, Claro. Assim, eu nunca fundamental. me preocupei muito, Sim. né? Então, é tudo tempo ao tempo. Sim. Um trocadilho aí o tempo todo. Pois é. E vai dar tudo certo, e tem dado certo, né? E a gente está extremamente feliz, assim, por tudo que tem acontecido. Tiago, que é formado em música Tempo ao Tempo, música de Christian e Ralph. Eu não fiz menção, mas estão aparecendo aqui no canal também fotos e imagens do Emerson Ávila, quando atleta profissional. Emerson, muito, mas bota muito satisfeito pela tua presença, pela companhia da Tatiana, esposa, a Isabelle. Não pode dormir, Isabelle, daqui a pouco tem almoço lá no Tio Bilo, né? Muito satisfeito, parabéns pela tua condução de vida, pelo teu projeto, que colha muitos e muitos frutos. Muito obrigado, estou extremamente feliz. A gente já vinha falando alguns meses, né? Vinha protelando, mas eu sabia da importância e da relevância também do programa, de estar aqui. Como te falei, sou muito grato mesmo, estou muito feliz, e quando eu te falo de gratidão, assim, porque Deus nos tem feito prósperos, né? Esse próspero não é grana no banco, né? É não ter necessidade de nada, né? Deus tem suprido tudo nas nossas vidas, e por isso que a gente tem sido muito enfático aí no falar de Deus também. Eu tenho passado bastante para minha escolinha que não existe nenhum ser humano autossuficiente que não precise de Deus, né? Todos nós precisamos, e Ele está pronto a nos ajudar, nos dar sabedoria. Tu me perguntou em off ali o meu grau escolar, ele é muito baixo, né? Mas Deus tem nos dado sabedoria para administrar a vida, para administrar as finanças, para administrar todas as coisas, né? Deus é bom demais.
Emerson Martins de Ávila, a presença na semana no canal o tempo todo, naquela parceria sempre com a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing. Até a próxima, pessoal!